Olá, meninas do Desafio 1, a revanche. Estamos começando um novo momento aqui em que nós vamos falar sobre coisas maravilhosas, como fazer a mudança do peso, como emagrecer finalmente e aprender um pouco mais sobre isso, porque tem gente que não sabe nada ainda, né? Tem gente que não sabe nada ainda. Eu sou Ana Laura Guimarães, nutricionista, terapeuta floral, terapeuta de Axis, e vim aqui trazer um pouco de informações para você sobre o que a gente pode fazer nesse momento da menopausa. Da menopausa. As ondas de calor são sensações terríveis e são sensações súbitas, elas acontecem assim, de repente, né? E começam a nos atordoar e não saem, não param nunca mais. E, geralmente elas são intensas no rosto, no pescoço, no peito. A pele fica vermelha, como se estivesse corando, as ondas de calor ficam quentes, também pode causar sudorese. E se você perder muito calor no corpo, vai gerar calafrios depois. Muitas mulheres passam por sensações de calor na perimenopausa, no climatério, já aos 30 anos, 25 anos, não se sabe muito bem, não se sabe quando começa mais, tá tudo... E não sabe identificar. E esses são os clássicos sintomas que determinam a menopausa, que é a cessação menstrual apenas. Mas afinal, como se manifestam esses sintomas? De fato, as ondas de calor são os sintomas mais comuns da transição para a menopausa, sem dúvida alguma. A frequência que as ondas de calor ocorrem varia entre as mulheres e pode ser de algumas por semana a várias por hora. Deixa eu só arrumar aqui, gurias, o cenário. Algumas por semana, várias por hora. E a boa notícia é que é uma variedade de tratamentos naturais, os florais, as vitaminas, os fitoflorais maravilhosos. Durante esses calorões você pode ter uma sensação súbita de calor se espalhando por toda a parte superior do corpo e do rosto, uma aparência ruborizada, que você não sabe nem o que fazer, com a pele vermelha e manchada, batimentos cardíacos acelerados, é bem difícil, bem difícil, bem difícil. Transpiração, principalmente na parte superior do corpo, vestido novo, tá tudo limpinho, bonitinho pra gente sair, vem aquele troço. Um sentimento gelado, como um flash quente, assim. Os flash quentes podem variar em frequência e intensidade. Bastante importante. Quanto tempo esses sintomas duram? Nossa, tem gente que passa 10 anos, 7 anos, mas em geral os sintomas podem gerar ali os calorões de 30 segundos a 10 minutos. Em média, os sintomas ocorrem 7 anos, por mais de 7 anos, mas algumas mulheres já relataram ter esses sintomas por mais de 10 anos. Quando é que você deve procurar esse tratamento que a gente faz aqui da dieta do sol? Imediatamente. Imediatamente. Se as ondas de calor se tornarem particularmente incômodas, considere consultar imediatamente a sua nutricionista para discutir quais as opções de tratamento nutricionais que você pode fazer. As causas das ondas de calor não são bem conhecidas, mas provavelmente estão relacionadas a vários fatores. E esses fatores incluem alterações nos hormônios reprodutivos e no termostato do seu corpo, conforme o seu estado vibracional, hipotálamo, que se torna mais sensível a pequenas mudanças emocionais, a temperatura corporal. Fatores de risco. Nem todas as mulheres que passam pela menopausa têm ondas de calor. E não está claro porque algumas mulheres as têm. Fatores que podem aumentar o seu risco incluem, olha só, fumar, beber, obesidade, açúcar, fumar, beber, obesidade e açúcar. O que a gente pode fazer agora? Obesidade. É o que nós vamos trabalhar. O alto índice de massa corporal está associado a uma maior frequência de ondas de calor. Como eu posso sair desse buraco da menopausa? Fadiga crônica que acontece porque os hormônios já estão há horas nos abandonando e desempenhando seu papel no cérebro. Não, não estão mais. Falta de energia. Durante a menopausa, a mulher se sente como uma falta de energia anormal, tornando difícil até mesmo qualquer esforço físico, academia ou mental. Diminuição ou ausência de libido durante a menopausa, isso é muito comum. O declínio do estrogênio tem um papel sobre a atração, diminuindo o desejo. Não é culpa sua, tá? Há também um declínio da dopamina.
E a dopamina dá aquela sensação de estar tudo bem, de vamos lá e tal. Então, isso aí que fica bom. Como é que você tem que começar imediatamente? Parando com o açúcar. As frutas, as massas, os cereais, alimentos ultraprocessados, refrigerantes e biscoitos, o que eles têm em comum? Se você acha que é o açúcar, tá certo, você tem exatamente razão. É o genérico carboidrato refinado. O que muda e o que mudaria bastante a sua vida é se você abandonasse esse carboidrato refinado, porque ele é encontrado nesses alimentos industrializados em grande quantidade. E fique atento, grande consumo de açúcar na alimentação, até de arroz refinado, pão refinado, tudo que é industrializado ou refinado e que deveria corresponder a, por exemplo, uma fatia de pão por dia, no meio da tarde, para matar a vantagem do trigo, é o que faz aumentar bastante a obesidade. Ou seja, os perigos da obesidade são absolutamente relacionados à sua mesa, querida. Então, o açúcar, você tem que largar o açúcar. As nutricionistas dizem, os médicos dizem, endócrinos dizem, os ginecos dizem, né? É uma porcaria, é uma porcaria. Até mesmo o simples macarrão, aquela massinha, aquela pizza, o pão branco, o refrigerante e os alimentos mais comuns, eles são rapidamente metabolizados pelo organismo e os complexos não, os integrais não, eles demoram mais. A fruta, o pão integral demora mais, né? Então, quanto mais refinado você tiver, maior o problema e mais aumenta a liberação de insulina, que rapidamente vai transformar isso em gordura. Então, esse alimento nós precisamos bastante insulina, o refinado, pouca insulina. O integral, bastante insulina. O refinado, pouca insulina. O processo é diferente quando você consome fontes integrais e fontes refinadas. Então, se você quiser fazer uma dieta, você tem que usar café da manhã, uma aveia com uma banana, ovo. Meio da manhã, nozes. Almoço, saladas de legumes, verduras, peixe, frango. Lanche da tarde, um sanduíche de pão integral. Jantar, saladas, legumes, ovo. Por isso é que você tem que entrar no nosso grupo da Dieta do Sol, que tem todos os dias um cardápio super legal para você fazer. Esse açúcar dos alimentos que é rapidamente ingerido aumenta a insulina. Esse aumento de insulina baixa a glicose e aumenta o apetite. Então fica aquela gangorra assim, sabe? Por exemplo, se você comer arroz integral, você não tem fome. Se você comer arroz branco, dá fome em seguida. Horrível, horrível. Eu prefiro 1000 vezes comer um prato de couve-flor, de cenoura, de legumes com ovo do que ficar comendo arroz, nem o integral. Porque até o integral gera um pico de glicose mais demorado, o que torna a absorção mais lenta pela insulina e gera um prolongamento da sensação de fome. Então, já o refinado, já o açúcar, o arroz branco, ele é digerido mais rápido e gera um pico de glicose alto, que rapidamente é digerido pela insulina e assim a pessoa sente fome logo em seguida depois do almoço, né? Então, é um prato de salada imenso e uma colherinha de arrozinho. Quanto mais, uma colher pequena, quanto mais se consome alimentos que são fontes de carboidrato, maior a possibilidade de gerar excedente do açúcar no organismo. Quanto mais você faz isso, mais você aumenta os triglicéridos e mais você armazena gordura. Então, não dá para fazer isso. E esse excesso de açúcar na alimentação também colabora para o desenvolvimento de doenças como diabetes e obesidade, a diabesidade. Então, nesse mês de novembro que se aproxima, é bem importante que você comece a fazer essas mudanças. Então, o desafio de hoje é reduza a quantidade de gordura, de açúcar dos alimentos industrializados, em primeiro lugar, como sucos, refrigerantes, bolos, misturas achocolatadas, dentre outros. Tire isso, tá? Aquele suco de uva só é bom para você tomar uma por dia. A decisão é muito importante de reduzir a quantidade de açúcar. O ideal seria ingerirmos menos alimentos com alimentos refinados. Então, nutricionalmente falando, eles não são nem saudáveis, não são bons para a sua vida, por conterem ainda outras substâncias químicas como conservadores. Bom, então, o que eu quero hoje deixar para vocês importante? Primeiro, falamos dos calorões. Segundo, falamos da sudorese. Terceiro, falamos dos sintomas de fadiga crônica. Quarto, falamos da questão da glicose, dos açúcares refinados,
e dos açúcares integrais. Açúcares integrais não existe, o que existe é pão integral e etc. Então, quanto mais escolhas saudáveis você fizer, mais inteligente você vai se tornar e mais força você vai ter. Mas sem o N1 da dieta do sol, hoje de tarde eu estava falando com um dos meus assistentes aqui, perguntei para eles, o que tu tem que tu tá assim, não sei. Ele disse, sei, pois é, algumas coisas estão acontecendo. Digo, não, mas me conta o que houve. Ele disse, terminou meu N1, Ana. É o N1 masculino. Eu já vi. Então, assim, se você quer tirar o açúcar completamente da sua alimentação, coloque pingos de mel. Não coloque adoçante, porque ali o aspartame é um desenvolvedor de fibromialgia já classificado. Não adianta, não tem como. O aspartame vai fazer com que você aumente a sua fibromialgia. Com certeza, você tem que pensar numa alimentação saudável. Para isso, esses florais que nós colocamos nós vamos colocar hoje para vocês, são florais maravilhosos que auxiliam a retirar o açúcar, o floral da perseverança na atividade física, no plano de dieta, o floral de ansiedade para que você pare realmente de comer, o floral da rotina, ou seja, eu desenvolvo uma rotina e vou à frente, e o N1, que é uma fonte de minerais maravilhoso. Eu, quando fico sem meu N1, fico intragável. É proibido consumir açúcar. É proibido consumir açúcar. Mel, ok, é um alimento de verdade. Pode usar. É um energético? É, com certeza. Mas lembre-se, se você consumir arroz no almoço, vai dar vontade de comer um docinho depois do almoço. Ai, para as crianças, Ana, se não é bom para você, não é bom para as crianças. O trigo as crianças podem comer, Ana, se não é bom para você, não é bom para as crianças. Mas eu fico tão chateada de tirar isso das crianças. Você vai fazer com que elas tenham sempre a tendência a consumir um paladar mais voltado para o consumo de açúcar. Então você tem que tirar isso. Como é que eu faço para tirar isso? Quem é que deu a primeira vez? Foi você. Tire, vai tirando devagar, vai tirando, vai colocando frutas, né? Existe um horário mais adequado para consumir açúcar? Não existe nenhum horário adequado para consumir açúcar. O que você tem que fazer é substituir o açúcar pelo mel, né? Na quantidade de insulina que é produzida nas refeições feitas ao longo do dia, que são refeições como verduras, frutas, legumes e carboidratos dos alimentos vivos, produz a insulina que você precisa. E a outra coisa, os florais que eu estou colocando para vocês, que é o floral de autoestima, por exemplo, que eu quero muito que vocês usem, ele ressalta nossas reais qualidades positivas, a autoestima e a confiança. Permite nos sentirmos à vontade na companhia de outras pessoas e resolve crenças negativas, subconscientes que nós tenhamos sobre nós mesmos, né? Qualquer coisa que nós possamos ter feito ou passado na vida. Então, nós podemos usar 7 gotas ao acordar, 7 gotas ao deitar. Esse é o de perseverança, por 6 meses. Tá? Ele pode ser com álcool ou sem álcool para as crianças. Para crianças inseguras com pânico noturno, temos um floral maravilhoso. São aquelas crianças que até 9 anos que não dormem à noite. Ana, o que isso tem a ver de desafio? Para que você possa dormir melhor, querida. Para as crianças tímidas, tem o floral de perseverança e o floral de autoestima. Ok? E tem o floral de perseverança com o de autoestima juntos, que é o que eu uso, que é esse aqui. Maravilhoso. Então, nós temos vários tipos de florais. E nesse desafio eu vou ensinar você a importância dos florais na sua vida, tá bem, querida? Hoje foi um assunto importante. Bem importante. O açúcar tem que sair da sua vida de qualquer maneira, tá bem? E eu brindo você por estar nesse canal e fico muito feliz de você fazer parte do nosso grupo. Então, fique com a gente. E comece, por favor, não deixe pro Natal, Ano Novo, botar aquele vestido que não entra mais, querida. Um beijo grande.